Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de inglês instrumental. Sou o professor Anderson. Na aula passada comentamos sobre técnicas e estratégias de leitura. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, falando sobre como usar o dicionário. Na aula de hoje nós vamos visualizar primeiramente alguns conceitos básicos sobre o dicionário, depois veremos alguns termos e elementos referentes a esse tipo de obra e por fim vamos visualizar alguns símbolos que são usados nos dicionários. Os objetivos da aula são conhecer a organização do dicionário e seu consequente uso e aprender a utilizar o dicionário como uma ferramenta de apoio na interpretação de leitura. Primeiramente, o que é um dicionário? O dicionário ele é uma obra que ele contém o quê? Uma compilação de palavras, tá certo? E essas palavras elas estão reunidas em quê? Em ordem alfabética. Essa talvez seja uma das principais características do dicionário, a disposição em ordem alfabética, tá certo? Das palavras. Um dicionário ele pode servir para quê? Primeiramente, ele pode explicar o conjunto de vocábulos de uma língua, tá certo? Como, por exemplo, o inglês, o português e o espanhol. Ele tem todas as palavras de uma determinada língua e traz uma explicação sobre cada uma delas. Ou então, um dicionário ele também pode servir para o quê? Para explicar termos próprios de uma ciência ou de uma arte. Por exemplo, nós temos existe um livro chamado Handbook of Chemistry, que é o que? Ele é uma espécie de dicionário da química, porque ele traz todos os termos que são inerentes, que são próprios daquela ciência, né? No caso, a química. E esses termos também eles são dispostos aqui, em ordem alfabética, tá? Os dicionários eles podem ser de dois tipos. Existem os dicionários do tipo monolíngues e os dicionários bilíngues. Os dicionários monolíngues eles trazem palavras só de um idioma e as respectivas explicações e significados sobre as palavras desse idioma. Já os dicionários bilíngues, né, que são o alvo aqui do nosso estudo, eles explicam o significado de vocábulos estrangeiros, tá certo? O significado de palavras estrangeiras e a correspondência com a língua, com determinada língua, tá certo? No caso, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, nós temos o que? Dicionários que são inglês-português e português-inglês, ou seja, eles trazem a palavra em inglês e o significado dessa palavra em português e em muitos casos também trazem a palavra em português e o correspondente dela em inglês, tá? O leitor, quando ele faz uso do dicionário, ele pode confirmar o que? Ele pode confirmar o significado, a grafia e a pronúncia das palavras, tá? Esse é um dos maiores usos e benefícios de um dicionário para quem está lendo e tentando interpretar um texto em uma outra língua. Além disso, o dicionário também ele pode trazer palavras relacionadas a palavras que nós estamos procurando, tá certo? Ele pode também, no caso, se a palavra que nós estamos pesquisando ela for um verbo, ela permite o quê? Ela permite que nós possamos conhecer tanto o pretérito, no caso o passado, quanto o particípio passado desses verbos, tá? O dicionário
também ele traz o que? Ele traz o significado de palavras em contextos específicos. Essa é uma das principais utilidades para o leitor, né? Já que um desses exemplos que ele traz em contextos específicos pode ser o contexto no qual a palavra ela está inserida no texto e vai ser de grande utilidade para o leitor, né? Na compreensão daquele texto. E no caso de um dicionário de inglês-português, o dicionário também pode trazer o que? As diferenças entre o inglês britânico e o americano. Tanto diferenças na escrita, quanto diferenças na grafia das palavras, tá certo? São diferenças pequenas, mas que podem fazer alguma diferença, tá? Em seguida, nós vamos entrar aqui para começar a comentar sobre os termos e elementos que são referentes ao dicionário. O primeiro termo que a gente tem é a entrada. O que é a entrada? É a palavra sobre a qual se dará todas as informações, né, no dicionário, tá? E essa palavra ela aparece em que? Em negrito. Aqui nós temos exemplos de entradas, tá? A gente pode ver aqui, ó, que todas essas palavras, ó, abuse, abusive, academic e academy, primeiramente elas estão aqui, estão ordenadas em ordem alfabética, e eles estão destacadas em negrito. Cada um desses termos aqui, ó, sobre eles o dicionário vai fornecer o que? Informações. Por isso eles são chamados de entrada. O termo seguinte que nós temos é o verbete. O que é o verbete? Ele é um conjunto ó, de informações ou explicações que o dicionário fornece sobre o que? Sobre cada uma das entradas, tá? Então, ó, vamos ver aqui, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos a entrada accelerate. Então, ó, todas essas informações que estão aqui, ó, sobre esse verbete, sobre essa entrada, é chamado de verbete, tá? Ó, então, todas essas informações aqui, ó, são um verbete. Para o caso de acceleration, do mesmo modo, ó, todas essas informações que são fornecidas aqui, ó, elas são chamadas de quê? De verbete. Então, recapitulando, o verbete é todo o conjunto de informações ou explicações que o dicionário fornece sobre cada uma das entradas, tá? Ou seja, sobre cada uma das palavras. Em seguida, nós temos o que? A definição. A definição, a gente pode dizer que são o que? São as palavras em sequência que expressam o que? Ó? O conceito ou o significado de uma outra palavra ou expressão. Então, basicamente, o que é a definição? É uma explicação sobre cada uma das entradas, tá certo? Então, aqui, ó, para essa entrada, like, que nesse caso aqui, ó, é um adjetivo. Qual é a definição dele? A definição é que like significa o quê? Semelhante ou parecido. Já para a palavra gloom, nós temos o quê? Qual é a definição? Nós temos duas definições. A primeira, ó, introduzida pelo numeral 1, que gloom significa penumbra ou obscuridade. Já a segunda definição, ela é introduzida pelo numeral 2, significa o quê? Tristeza. Então, esses itens destacados são que o dicionário nos dá como definição. Outro ponto importante é o que? Cada uma das definições, ela é o que? Ela é introduzida por um numeral, tá? Além de numeral, essas introduções, essas definições, elas também podem ser introduzidas por letras, tá? Mas o mais comum é que sejam por números. Em seguida, nós temos o que? A pronúncia. O dicionário ele traz o que? Ele traz a pronúncia correta de cada um daqueles vocábulos, tá? Em inglês.
nós temos o que aqui? Nós temos todas essas entradas, back, look, enjoy e engineer, tá certo? E aqui, ó, entre barras aqui, ó, nós temos o que? Nós temos a pronúncia correta, escrita com símbolos fonéticos de cada um desses vocábulos, tá certo? Então, ó, quando você estiver analisando o dicionário e encontrar esses símbolos entre essas barras, você sabe o que? Que é a representação fonética, o que? Da pronúncia de cada um dos vocábulos. Ainda falando de pronúncia, acento de pronúncia, nós temos também que o acento tônico. Ele é representado por esse símbolo aqui, por esse símbolo fonético, que ele é usado para pronunciar a sílaba tônica de uma palavra. Nós temos aqui, ó, essas palavras, tá certo? Essas entradas. Ok, a back, enjoy e engineer. A gente pode ver aqui, ó, a presença desse símbolo fonético. Isso quer dizer o quê? Que é nessa parte da palavra que está o que? A sílaba tônica da palavra. E isso quer dizer o quê? A sílaba tônica indica que parte da palavra nós vamos dar mais ênfase no momento da pronúncia dela, tá certo? Para o nosso objetivo, essa parte não é tão importante. Ela fica mais mesmo a título de informação para vocês. Tá? O dicionário também ele traz a informação sobre o que? Sobre a classe gramatical da palavra, de cada entrada presente no dicionário, tá certo? Para isso também existem as siglas, para não precisar colocar a palavra toda, né? Até para uma economia de espaço. Foram desenvolvidas siglas, tá certo? Ó, a primeira aqui, ó, S ou N indica um substantivo. ADJ significa adjetivo. V significa que é um verbo. VT ou VI, em muitos casos, indicam o que? VT vai indicar um verbo transitivo e VI indicar que o verbo é intransitivo. SM, no caso, pode indicar um substantivo masculino. Aqui no caso do substantivo, também pode ser um substantivo também pode ser indicado pela letra N, porque o substantivo em inglês significa num, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, ó. Nós temos essa entrada, accelerate, ela tá aqui, ó. O dicionário está me dizendo que ela é o quê? Que ela é um verbo e que, aqui, ó, eu tenho essa sigla aqui, ADV. O que isso quer dizer, essas siglas aqui? Eu já sei que a palavra é um verbo, mas ela está me dando o que aqui, o dicionário? Ele está me fornecendo advérbios relacionados a esse verbo. Então, accelerate, eu tenho hard, quickly, smoothly, tá certo? Já para essa entrada, eu já sei que é o que, ó? É um num. Num, como eu disse lá antes, é o que? É um substantivo. Então, acceleration é um substantivo. Ela está relacionada a algumas palavras, como o que? Adjetivos, no caso, rápido. Preposições, no caso, in. Tá bom? Em seguida, o dicionário também ele nos fornece exemplos do emprego das palavras ou das entradas divididos por áreas do conhecimento, tá certo? Então, você pode estar observando o dicionário e aparecer siglas como MUS, NAUT, Social, ZUL, tá certo? Isso indica o que? Vai indicar o emprego daquela palavra numa dessas áreas, tá bom?
um exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos aback. Aback, ele é um advérbio, ó. Ele é um advérbio que significa o que, ó? Para trás ou atrás. Mas a definição dele em náutica, tá certo? Vai me dizer que ele vai significar o que, ó? Disse de velas, tá certo? Então, eu tenho um advérbio que ele significa para trás ou atrás, mas em termos náuticos, ele vai deixar de significar isso para significar o que? Velas. Eu vou estar falando o que? Das velas de um barco. E assim por diante. Por exemplo, em computação, eu posso ter um termo e o dicionário vai me, antes de dar a definição, vai aparecer a sigla comp, né? Que vai me indicar que aquela palavra em computação tem determinado significado. E assim por diante. O dicionário também ele fornece a divisão silábica. E essa divisão silábica ela é feita o quê? Através de um ponto. A palavra, a entrada ela é colocada com um ponto. O exemplo que nós temos aqui é a palavra aback. Tá, ó. Nós temos o ponto, que indica a separação silábica, e a outra parte da sílaba. Então aqui eu tenho uma sílaba e aqui outra. Tá bom? Só querendo lembrar uma coisa para vocês. Se a palavra não aparecer com ponto, indica o quê? Que ela é monossílaba. Isso é muito comum em inglês. A gente ter o que? Palavras monossílabas, que já não é tão comum no português. O dicionário também, ele, como a gente mencionou lá no início da nossa aula, ele traz informações sobre as formas verbais. Primeiramente, ó, nós temos o verbo write, tá? Que o verbo write significa o que, ó? Escrever, tá bom? Esse verbo, ó, o dicionário me diz o que nesse verbete? Que write é um verbo que ele pode ser tanto um verbo transitivo quanto um verbo intransitivo, tá certo? Qual é a outra informação que o verbete vai me trazer? Ele vai me dizer que o pretérito, ou seja, o passado do verbo escrever, que é o verbo write, é como wrote. E o particípio passado desse verbo em inglês é como written, ou seja, write escreveu, o passado wrote, write é o verbo escrever, o passado dele é wrote, escreveu, e o particípio passado written, escrito. Ainda sobre verbos, a gente pode, o dicionário também, ele traz informações sobre o quê? Sobre os verbos frasais. O que é um verbo frasal? Ele é uma expressão que é construída da seguinte forma: um verbo em inglês mais o quê? Mais adicionado de quê? De uma preposição ou de um advérbio. Os exemplos que nós temos aqui. Nós temos o primeiro. É o verbo frasal take off. Vamos analisar aqui, ó. Take, em inglês, só o verbo take, ele significa o quê? Pegar, tomar ou levar. Quando é adicionado a ele a preposição off, tá certo? Ele adquire um outro significado. Ele pode significar tanto decolar quanto tirar. No caso aqui, tirar a roupa, tá bom? Já no caso de break, que pode significar quebrar, quando a gente adiciona a preposição down a ele além de quebrar, ele adquire outro significado, como o que? Começar a chorar, tá certo? Entrar em colapso e assim por diante. Em seguida, outro elemento que é presente no dicionário é a exemplificação. O que é a exemplificação? São frases elucidativas, tá? Que estão presentes lá nos verbetes,
que ajudam a esclarecer o que? A definição e o emprego correto de cada uma das palavras, né? De cada uma das entradas. Como exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos o verbo attend. Attend significa o quê? Assistir a algo, tá bom? Mas assistir o quê? A algo o quê? Pode ser assistir TV, assistir aula, o quê? Aí o dicionário, para elucidar essa dúvida e exemplificar, ele traz, ó, exemplos como o emprego, ó, to attend school, que é o que, ó, ir à escola. Ou então, ó, ele pode ser o que? Comparecer a algo. No caso aqui, ó, to attend a meeting, participar de uma reunião. Outro emprego da exemplificação pode ser também, ó, no caso de ele trazer expressões idiomáticas. Tá? O que é uma expressão idiomática? É quando você tem duas palavras que elas, separadas, elas têm um significado totalmente distinto, e quando juntas, elas adquirem um outro significado. Ó, um exemplo que a gente tem aqui, ó, é para a expressão hit the sack. Tá? O verbo hit, sozinho, ele significa bater, atingir. E sack significa roubar. Mas juntos, eles falam sobre que é um prazer dormir. Olha um exemplo aqui, nós temos a frase: After a hard day's work, it's a pleasure to hit the sack. Que significa o quê? Após um duro dia de trabalho, é um prazer dormir. Tá? Então, tudo isso está presente no dicionário na questão da exemplificação, ou seja, o dicionário traz várias frases onde as palavras, né, as entradas que nós estamos analisando, elas são empregadas, e esses exemplos dessas frases nos ajudam a entender o significado e a definição dessas palavras. O caso dos elementos das notas, né? O que acontece? Existem algumas palavras que elas apresentam mais de um significado, tá certo? Tanto de conceito, e também elas apresentam mais de uma classe gramatical. O que acontece? Para não ficar confuso, esses termos eles são colocados, são numerados, sobrescritos, da forma que estão aqui. O exemplo que nós colocamos aqui, ó, é o exemplo de like. Like, ele pode ser, ó, tanto um adjetivo, uma preposição, uma conjunção e um verbo transitivo. Então, é uma palavra que ela é escrita de uma forma só, tá? Mas ela tem vários significados. Para não causar confusão, o dicionário ele organiza todos os significados de like dessa forma. Tá certo? Esses foram os termos que aparecem no dicionário, que estão presentes lá, tá? Agora, como a parte final da nossa aula, do nosso encontro de hoje, nós vamos comentar alguns símbolos que aparecem nos dicionários e para que eles são usados. Ó, nós temos o símbolo de igual, tá certo? Igual, ele é usado para quê? Para indicar uma forma, que existe uma forma vocabular que é mais usual ou que é igual àquela outra forma, né? Por exemplo, nós temos aqui abates, né? Essa palavra, ó, ela está toda dividida silabicamente, mas ela tem 2 T's, tá? O símbolo de igual foi usado para indicar o quê? Que essa forma com 2 T's, ela tem o mesmo significado, ela é o mesmo que a palavra abates, com apenas um T. Ou, no caso, ó, someone é igual ao que? A somebody, ou seja, a expressão someone, ela tem o mesmo valor, ela significa o mesmo que somebody. Já o hífen, no caso do hífen ou do till, eles são usados o quê? Para que se evite a repetição do vocábulo. Aqui a gente tem a entrada enjoy, tá certo?
Ele traz a primeira definição de enjoy, que é desfrutar de, traz um exemplo, enjoy your meal, que significa bom apetite, e traz uma segunda definição, ó, que é introduzida aqui pelo numeral 2. E aqui, ó, a gente tem o que? A presença do till. Então, o till foi usado aqui, ó, para que eu não precisasse repetir enjoy, que já aparece aqui e aparece aqui, tá? Então, essa expressão enjoy doing something significa o quê? Gostar de fazer algo. Em seguida, um outro símbolo que é bastante usado é o que? São os parênteses. Eles são usados por quê? Eles podem expor alguma explicação sobre a palavra em questão, ou ele apresenta o quê? Ele apresenta palavras adicionais. Ó, no caso aqui, ó, engenheiro, ele está me dando aqui, ó, palavras adicionais. Tá certo? Ó. Ok? Nesse caso aqui também, ó. Por que eu sei disso? Porque, ó, A, que é a letra, tá me dando, ó, essa nova definição para engenheiro aqui, ó, no caso. Ó. Pode ser um engenheiro de manutenção de telefone, tá certo? Pode ser também um maquinista, ó, DB driver. É o que? É um maquinista. E aqui, ó, ele traz o que? Uma explicação, ó. O VT aqui, ó, me diz que é o que? Que engineer pode ser também o que, ó? Um verbo transitivo, mas ele é o que? Ele é um verbo que é usado o que? De maneira o que? Coloquial, ou então pejorativa, certo? E por fim, nós temos esse losango aqui, ó. Esse é um símbolo que ele pode ser usado para indicar o que? A mudança de uma classe gramatical, ó. Ele está presente aqui, indica o começo de uma classe gramatical, que no caso é o que? Como é um S, ele está me indicando um substantivo. Aí ele aparece de novo aqui, ó. Então, daqui até esse ponto, essas informações aqui, ó, elas são o que? Referentes ao que? A um substantivo. A partir daqui, eu vou ter uma nova classe gramatical, que é o que? É um verbo transitivo. Tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria de pedir que vocês vissem a aula com cuidado, que vocês lessem também lessem a apostila, tá? Respondessem o exercício de casa e, por fim, façam o fórum, tá bom? Boa semana a todos, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.